motores automotivos movidos a biocombustíveis. Esse grupo é composto por mim, Emilie, Augusto, David, Gleice, Lilian, Natália, Celso e Vitor. Para a gente começar, o que são biocombustíveis? Os biocombustíveis são fontes de energia produzidas a partir de biomassa renovável, podendo substituir parcial ou totalmente derivados do petróleo e gás natural. Os principais tipos são o etanol, feito a partir de cana-de-açúcar, o biodiesel a partir de óleos vegetais e gordura animal, o biogás ou biometano a partir de resíduos orgânicos. Os biocombustíveis eles também têm uma aplicação de motores de combustão interna, podendo ser usados em diferentes tipos de sistema. E agora os meus colegas vão falar sobre os funcionamentos. A primeira etapa do ciclo de funcionamento de motor de combustão interna é a admissão, que consiste na entrada da mistura a combustível na câmara de combustão. Esse processo se inicia com a abertura da válvula de admissão, enquanto a válvula de exaustão permanece fechada. O cilindro desce do ponto superior para o inferior, gerando uma pressão negativa dentro da câmara. Com isso, a entrada da mistura é facilitada. Isso ocorre naturalmente nos motores aspirados. Já em motores turbinados, que possuem turbinas e turbocompressores, ocorre uma ingestão maior de ar. Com isso, há uma maior produção de energia, com consequente potência e torque desses motores. Quando o cilindro chega no ponto morto inferior, ele vai reiniciar o trajeto para o ponto morto superior, e aí se inicia a fase da compressão. Bem, então está falando agora aqui sobre a fase da compressão. Como falado, o êmbolo do conjunto de pistão vai ser deslocado do ponto morto inferior para o superior. Nesse momento, as válvulas estão fechadas e ocorre a compactação do carburante, que vai misturar ar com combustível. Essa etapa é muito importante para o desenvolvimento e o uso de biocombustíveis, pois alguns vão demandar uma maior taxa de compressão, como o álcool, quando comparados aos combustíveis de origem fóssil. Bom, dando continuidade, a parte da combustão, aqui a mistura foi a admissão, a compressão, que acabou de ser explicado, e agora a ignição, que vai dar essa faísca, ambas as ilustrações que não possuem velas aqui na parte superior, que vai dar, queimar, fazendo que ocorra a explosão do carburante, que é o combustível com o oxigênio. E essa combustão, explosão, que empurra o êmbolo, que gera esse movimento, e ele dá uma continuidade ao ciclo, porque ele que vai gerar aquele movimento ou automóvel. Bom, a combustão a biocombustíveis ela é uma reação química exotérmica, ou seja, ela libera calor. E nesse processo, o combustível ele vai reagir com o oxigênio do ar para liberar a energia necessária para o processamento, para o funcionamento do motor, liberando também água e dióxido de carbono. A diferença em relação aos combustíveis fósseis seria o ciclo do carbono, pois parte do CO2 liberado pelo motor ele é reabsorvido pelas plantas, diminuindo assim o impacto no efeito estufa. Outra vantagem em relação ao diesel fóssil seria a redução em 98% do enxofre e cerca de 78% dos gases do efeito estufa, o que dá um controle melhor da combustão, aumentando a eficiência e diminuição da emissão de gases. Eu ia falar sobre a exaustão. A exaustão é o processo onde os gases todos eles durante a combustão serão tratados e mandados para fora. Como ocorrerá esse processo? Os gases passarão pelos tubos de escape, depois pelo refrigeramento e até o catalisador. Esse processo vai reduzir a emissão de gases de efeito estufa e a sua luxuriedade e auxiliar o funcionamento do motor. Outro ponto sobre o biodiesel desse efeito é que, como foi dito anteriormente, ele reduz até 78% da emissão de gases de efeito estufa, mas geralmente a emissão de nós, para você entender. Então, como se fala, dependendo da composição e concentração do biodiesel utilizado, ocorrerá uma aumento da concentração, o que dará aumentar a necessidade de revisão e manutenção dos motores. Os vários movidos a biocombustíveis precisam de adaptações para o seu melhor funcionamento e o melhor desempenho. Uma das
ser utilizadas, garantindo ali a mistura ideal do ar ou combustível em diferentes condições de funcionamento. Também há alterações que foram do sistema que monitoram a combustão e ajudam a manter a eficiência e segurança do motor. A questão da lubrificação e dos materiais são essenciais para manter uma melhor resistência, já que alguns biocombustíveis podem causar ali um desgaste de componentes internos ao longo do tempo. Essas alterações elas são precisas para garantir o bom funcionamento e a adaptabilidade e o desempenho do motor com biocombustíveis. E com isso, nós concluímos que, apesar dessas limitações técnicas, motores à base de biocombustíveis são uma grande dica de avanço tecnológico. Isso porque possui algumas vantagens, como a diminuição de emissão de gases que contribuem para o aumento do efeito estufa e também para diminuir a dependência do uso de combustíveis fósseis como o petróleo. Porém, tudo que tem benefício tem um malefício, e as desvantagens são o desmatamento de áreas agrícolas, a variação de eficiência energética dependendo do biocombustível e possíveis impactos ambientais devido ao uso intensivo do solo e da água. Essas são nossas referências. Obrigada pela atenção.